Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me apresentar primeiro, eu sou o Igor, eu sou veterinário, sou cirurgião, né? Trabalho com fluoroscopia, principalmente nas cirurgias cardiovasculares hoje em dia, mas a minha ideia aqui com essa aula, né, que o pessoal me pediu, era mostrar o quanto a gente consegue empregar a fluoroscopia em diversas áreas da veterinária e como isso, para mim, é um futuro, na verdade é um presente, né? E que as empresas elas estão acompanhando isso, essa necessidade que a gente tem. E eu sou um dos que levanta essa bandeira de como a gente consegue otimizar a medicina veterinária com tecnologia, né? E a fluoroscopia a gente já tem há um tempo, mas muito focada para alguns tipos de procedimentos que eram muito utilizados só de forma os mesmos cirurgias, enfim. E a gente está vendo que existe um leque muito grande de possibilidades a partir disso. Então, essa é a minha ideia, né? Falar um pouquinho sobre. Opa! E falar um pouquinho sobre a fluoroscopia, né? Então, aqui imagino que vocês saibam, mas o fluoroscópio ele funciona como um raio-x em tempo real, né? Então, a gente vê, pelo menos isso dentro da veterinária, né? Procedimentos que a gente precisa dessa imagem transoperatória e usando aquele raio-x portátil, né? O raio-x, o cara vai lá, faz uma imagem, aí sai da sala, aí você olha e vai de novo, bate outra imagem e acaba sendo desgastante, perda de tempo, desnecessário, né? Quando a gente pode usar um equipamento onde a gente tem essa imagem em tempo real. Para usar, né, da fluoroscopia, a gente precisa de alguns materiais específicos, além do próprio fluoroscópio, uma mesa, né, que não atrapalhe na visualização da imagem, né, o uso de proteção, né, de avental de chumbo, tá? E também o uso de contraste. A gente está habituado há anos e anos na veterinária a fazer radiografia contrastada, né, e o fluoroscópio usa do mesmo princípio, da gente usar do contraste para ter uma avaliação ali em tempo real, como se fosse uma radiografia contrastada, mas durante o ato cirúrgico. Tá? Bom, então aqui o meu foco principal, falar para vocês um pouquinho sobre onde a gente usa na veterinária a fluoroscopia, né? Então, a gente tem um emprego muito conhecido da fluoroscopia em ortopedia, né? É o que a maioria dos veterinários, se você perguntar, onde usa o arco cirúrgico, né? Onde usa o fluoroscópio, vai responder cirurgia ortopédica, né? Os ortopedistas são, né, que tem uma rotina grande, que são os tops de linha, com certeza usam já da fluoroscopia na sua rotina. Mas a gente tem um emprego muito interessante em gastroenterologia, em nefrologia, que é uma rotina para mim também, na cardiologia intervencionista, que eu vou falar aqui para vocês, e na pneumologia. São os principais temas dentro da veterinária, onde a gente usa da fluoroscopia como uma ferramenta praticamente essencial, tá, para uma boa cirurgia. Né? Então, na ortopedia, né, isso aqui já é batido, mas é importante falar, com a fluoroscopia transcirúrgica a gente consegue avaliar o posicionamento de implantes durante o ato cirúrgico, né? Então, imagina que antes, né, ou quem não usa, coloca o implante, o paciente tem que sair anestesiado da sala de cirurgia para ir para uma sala de raio-x para verificar se a cirurgia ficou bem posicionada, se a placa ficou bem posicionada, né, se o implante ficou adequado. Se não ficou, volta para o centro cirúrgico para ser aprofundado na anestesia e aí fazer de novo o procedimento, aumentando o tempo cirúrgico e o risco. E aí reposiciona e faz o quê? Volta para a sala de raio-x. Com a fluoroscopia, você não tem essa necessidade. Você avalia durante o ato, né, se o seu posicionamento está sendo adequado ou não, né, consegue fazer essas correções ali durante o transoperatório. Então auxilia muito no planejamento cirúrgico, né, durante o ato. Você não precisa dessa mobilização do paciente para uma sala de raio-x, você consegue fazer isso já na sala de cirurgia e com isso você também tem uma documentação do que você está fazendo, né? Então, com o uso da fluoroscopia, a gente consegue ter documentado o que foi feito
durante a cirurgia, né? Então, qualquer complicação que tenha no pós-operatório, a gente tem ali uma documentação comprobatória do que foi feito, complicações, enfim, que podem acontecer, não estão sujeitas aí ao que foi documentado, né? Bom, na parte de gastro, né? Então isso aqui é um pouco novo pra gente. Fora do Brasil se faz bastante, né? Se utiliza bastante da fluoroscopia, não só durante cirurgia, mas para exames diagnósticos, né? Uma vez que o uso da fluoroscopia com o paciente acordado, a gente consegue avaliar o trânsito gastrointestinal. A avaliação do trânsito, ela permite o diagnóstico de diversas doenças, né? Entre elas, principalmente as hérnias de hiato, tem um diagnóstico difícil, mesmo que por tomografia, né? Por endoscopia. A fluoroscopia é o padrão ouro, tá? Para avaliação de trânsito e da presença de hérnias de hiato. E os shunts, né? Os shunts intrahepáticos, a correção com a fluoroscopia transoperatória permite uma intervenção cirúrgica muito mais segura, né? Então, assim, lógico, falando de forma bem breve, né? Mas o shunt é um desvio vascular, né? De uma veia do sistema porto-hepático, uma veia sistêmica. Quando esse vaso ele se encontra fora do fígado, a gente chama de extra-hepático. A gente faz a cirurgia, coloca um dispositivo para oclusão. Quando ele é intrahepático, a cirurgia aberta tem uma mortalidade em torno de 50% a 65%, uma mortalidade bem alta, né? Isso muito em função da gente precisar abrir o fígado para corrigir o vaso anômalo, e a cirurgia minimamente invasiva por cateterismo usando da fluoroscopia, essa mortalidade ela cai para em torno de 5%. Então ela sai de 50% a 60% para 5%. Mas para realizar a cirurgia por cateterismo, a correção de shunt intrahepático, a gente precisa do fluoroscópio. É inviável a gente não utilizar o fluoroscópio porque a gente precisa colocar os implantes e fazer essa avaliação com o animal fechado, né? Então a gente faz a implantação transjugular. Um procedimento pouquíssimo realizado aqui no Brasil, muito em função de não ter fluoroscópios de forma rotineira, né? Por isso que vou falar bastante disso aqui, mas uma das teclas que eu bato bastante a gente não tem procedimentos aqui no Brasil porque a gente não está habituado a utilizar de equipamentos, né, de imagem transoperatória, né, como o fluoroscópio. A partir do momento que a gente começa a tornar isso uma rotina, né, começa a apresentar isso para os veterinários, a gente aumenta o leque de possibilidades de procedimentos cirúrgicos, né, principalmente mais seguros e em evolução. Eu estava conversando com o André, eu até semestre passado eu estava dando aula, né, em faculdade, e se eu perguntasse para qualquer aluno o que é um fluoroscópio, ele não tem a menor ideia. O que é um arco cirúrgico? Não existe esse assunto dialogado na formação, né? Mesmo na pós-graduação, os alunos sabem que existe, mas a avaliação de uma imagem de um fígado, né, por radiologia transoperatória, não tem ideia da anatomia, não tem ideia de avaliação alguma. Isso inviabiliza que a gente cresça nesses procedimentos, né? Então, olha só que legal essa imagem, né, de avaliação de trânsito por fluoroscopia. Dá o alimento e você avalia a passagem desse alimento, né, até ele chegar no estômago. Então, um paciente que tem um megaesôfago, uma dilatação esofágica, né, que tem uma hérnia, que tem uma obstrução, que tem uma estenose, é possível o diagnóstico pela fluoroscopia transcirúrgica ou mesmo, né, com o paciente 100% acordado. Tá? E aqui só mostrar o esqueminha, né, do que é essa correção de shunt. Eu sei que assim, né, falar de shunt dá uma aula de 6 horas só explicando isso aqui. Mas só para ter uma ideia, até quem já tem uma afinidade maior, né, a gente tem que colocar um filtro dentro da veia cava, né, e a gente faz a embolização do vaso anômalo. Então faz a embolização com coil e coloca o filtro de veia cava via transjugular. Tanto a embolização quanto a colocação do filtro da veia, a gente precisa avaliar essa colocação
por fluoroscopia transcirúrgica. É isso que viabiliza esse procedimento. Falando da parte de nefrologia, aí aqui falando bastante da minha rotina, tá? As derivações urinárias, né? Então, dentro da veterinária, a gente tem um animal muito específico, muito individual, que é o gato. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas o gato é extremamente individual. E é muito comum na clínica de felinos a gente ter obstruções ureterais de gatos, né? O ureter de um gato, ele tem em torno de luz interna de 0,4 milímetros, a depender do tamanho do gato. Então, é um espaço mínimo onde um cálculo de 0,1, 0,2 milímetros promove uma obstrução. A cirurgia, abrir o ureter e retirar o cálculo, ela é viável, mas ela é uma pedra no sapato da cirurgia veterinária por conta do risco de estenose. A gente tem evoluído isso com a microcirurgia, mas de alguns anos para cá, o padrão ouro também para esse tipo de cirurgia é a colocação de derivações, ou seja, tubos que fazem a conexão entre o rim e a bexiga, tubo de nefrostomia, tubo de cistostomia, conectada por um porte percutâneo, tá? Procedimento também que a gente aprendeu com a medicina, né? E hoje a gente tem os nossos implantes, inclusive os implantes nacionais, e a colocação do implante, né, do bypass, que é a derivação urinária, também a gente faz por fluoroscopia transcirúrgica, mesmo com o abdômen aberto. Por quê? Porque eu preciso ver o tubo de nefrostomia dentro do rim. E para eu avaliar ele dentro do rim, o fluoroscópio me auxilia. Além disso, o posicionamento final do implante eu consigo avaliar também por fluoroscopia transcirúrgica, né? Os estentes ureterais também, né? Os duplos J's da vida, que a gente coloca dentro do ureter até o rim, né? Fazendo a comunicação entre o rim e a bexiga. A gente consegue conferir o posicionamento por fluoroscopia e avaliar a patência de fluxo urinário, né? Com a injeção de contraste no rim ou na bexiga e fazendo essa avaliação transoperatória também. Tá? Então, o emprego da fluoroscopia para o cirurgião que trabalha com nefrologia acaba sendo atualmente essencial. Dá para fazer com ultrassom? Dá para fazer, mas digo por experiência, não é a mesma coisa. Tá? Não é a mesma coisa. Então aqui, né, só mostrando como é que funciona isso, né? Então, ó, aqui a gente está vendo o rim e a gente vê a injeção do contraste, né, por um catéter ali na região, né, do polo lateral do rim. E a injeção de contraste, a gente vê a pelve contrastada e vê o caminho da urina ali pelo ureter. Imagens lindas que um fluoroscópio que permite que a gente faça esse tipo de procedimento, né? E aqui falando um pouquinho da minha rotina também, cirurgias cardiovasculares, né? Persistência de ducto arterioso, né? A comunicação entre a aorta e a pulmonar, né? Em pacientes que não apresentaram oclusão desse ducto que faz parte da circulação fetal, né? De novo, falar das doenças dá uma aula extensa, né? Mas são as indicações que a gente tem utilizado da fluoroscopia transcirúrgica, a oclusão, né, de persistência de ducto arterioso, a dilatação de estenoses pulmonares, colocação de stents em válvula pulmonar, a própria degeneração valvar mitral, né, que a gente sabe que nos cães de pequeno porte a gente tem uma prevalência de 80% a 90% dos cães. Agora existem já dispositivos para o tratamento da doença, né, o MitraClip, onde a sua colocação é por avaliação fluoroscópica, né, radiologia transcirúrgica, tá? Existem valvares também, né? Então aqui só mostrando aqui o ducto arterioso, né, a comunicação entre o tronco pulmonar e a aorta, né, onde a gente vai colocar um implante para fazer a oclusão. A estenose pulmonar, né, onde a gente tem uma estenose da via de saída do ventrículo direito, comprometendo o fluxo pulmonar e sobrecarregando o ventrículo direito, né? E aqui a conhecida degeneração mitral, né, que é super comum na clínica. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma taxa
usei praticamente zero de cirurgias para essa doença. Apesar de ser a doença cardíaca mais comum em cães e passível de cirurgia, né? Os guidelines colocam pra gente que a partir do estágio B2 da doença a gente já tem indicação cirúrgica, mas a gente ainda não faz. Por quê? Porque falta tecnologia, falta conhecimento, falta buscar. Equipes ao redor do mundo fazem essa cirurgia de rotina, tanto de implante quanto de cirurgia aberta, né? Aqui os implantes que a gente utiliza, né, que precisa da avaliação fluoroscópica no transcirúrgico. Aqui um coil, que promove a embolização de um ducto arterioso persistente, por exemplo. E aqui o Amplatzer, que é o dispositivo de oclusão 100% mesmo ali do ducto, tá? De comunicações também. Aqui um videozinho, opa! Ixi, acho que o vídeo não vai rodar. Bom, era um videozinho mostrando um coil, colocação de um coil. E aqui o que eu queria chamar a atenção é, nós veterinários, a gente precisa se habituar com isso aqui, com essa imagem, que é nada mais, nada menos do que uma imagem de raio-x. Só que é um raio-x em tempo real, então o coração bate durante a avaliação. A gente não está habituado a analisar essa imagem. Para fazer esse tipo de cirurgia, a gente precisa reaprender toda essa análise anatômica que permite ali que a gente realize o procedimento cirúrgico, né? Esse aqui também não vai rodar. Esse aqui era um Amplatzer, é só para mostrar a diferença, né, dos implantes. E aqui falando da pneumologia, né, do emprego em cirurgias de vias respiratórias superiores, né? Aqui as principais indicações, nós temos o colapso de traqueia, esse é o mais comum, o mais conhecido, né? A gente tem um outro animal, eu falei do gato, né? Mas a gente tem um outro animal, que eu não sei se vocês já viram, que chama Spitz, né? Eu falo que o veterinário hoje, ele trabalha com veterinários pequenos, né? Trabalha com cão, com gato e com o Spitz, né? Que é uma coisa intermediária ali entre o cão e o gato. Então é muito comum a gente falar, colocar stent, coloca stent, né, para colapso de traqueia. Bom, a colocação do stent, a gente precisa necessariamente do fluoroscópio. Dá para colocar só com endoscopia? Dá. É o ideal? Não. De longe não é o ideal. Dá para colocar com o raio-x? O cara vai lá com o raio-x, faz o raio-x e olha, dá. Mas é brega, né? Vamos falar assim, não é legal para o paciente, não é legal para a nossa avaliação cirúrgica. O ideal é a avaliação com radiologia transcirúrgica por fluoroscopia, né? Então, os colapsos de traqueia, a gente coloca os stents traqueais intraluminais, né? O padrão ouro para tratamento. E a avaliação das mensurações para eu escolher qual stent eu vou colocar, o tamanho desse stent e avaliar o seu posicionamento, eu faço por fluoroscopia, né? Menos falados ou menos conhecidos, nós temos as estenoses de nasofaringe e as estenoses bronquiais, né? Onde também é possível a correção por meio da colocação de stents de brônquio e stents de nasofaringe, ou a dilatação da nasofaringe por balonamento, né? Muitos cães que a gente vê na clínica de pneumo, a gente vê aquela queixa comum de espirro reverso. Tem espirro reverso, tem espirro reverso. Mas é normal, é comum, não acontece nada. Muitas vezes esse espirro reverso ele acontece por uma estenose de nasofaringe, que não tratada a longo prazo, nós teremos problemas com esse paciente de vias respiratórias mais pronunciadas, né? E por que a gente não sabe avaliar? Porque a gente não está habituado à avaliação fluoroscópica transcirúrgica para correção, né? Então, né, aqui um outro colapso de traqueia, aqui um stent de nasofaringe. É muito comum aquele gatinho
que tem rinite crônica, né, que tem rinotraqueite, tem uma inflamação crônica, acaba formando uma placa fibrótica, estenosa na nasofaringe, ele começa a respirar de boca aberta, né? Só que qual é o problema dele respirar de boca aberta? É que uma hora ele dorme, né? E ele não dorme fazendo essa respiração de boca aberta. Então começa a ter problemas de sono, começa a ter problemas de alimentação, começa a ter problemas de estresse. Então a colocação do stent ela é resolutiva. E como é que coloca o stent? A avaliação o tempo todo por radiologia transcirúrgica. Tá? Então, vários e vários procedimentos a gente só consegue realizar fazendo essa mensuração, esse posicionamento com o fluoroscópio. Tá? Então, de forma aí resumida para vocês, né? O que o fluoroscópio permite para a gente, né? Pelo menos eu falando aqui como cirurgião, permite que a gente tenha novos procedimentos que a gente não faz, né? Se vocês perguntarem, como é que se corrige um shunt intrahepático via cateterismo para a massa de veterinários que a gente tem na rotina, não vai nem saber que isso existe. Por quê? A gente não está habituado a lidar com essa tecnologia, tá? Então, a partir do momento que a gente tem essa ferramenta, abre-se um leque de possibilidades de cirurgias e correções, e com isso a gente aumenta a expectativa de vida, qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Melhor planejamento durante a cirurgia, né? Então você não fica na dúvida. Eu coloco um bypass hoje, eu não fico na dúvida se o tubo que tem que estar no rim está no rim. Se eu coloco um stent de traqueia, eu não fico na dúvida se meu stent está bem posicionado ou não, né? Eu não opero ortopedia, mas quem opera, coloca uma placa, sabe se a placa está do jeito que tem que estar, né? Então, esse planejamento otimiza, assim, N fatores. E o principal é a boa resposta do paciente nesse pós-cirúrgico, né? Além disso, redução do tempo de cirurgia. Que nem eu falei, imagina, você tem que tirar o paciente, levar para uma sala, faz um raio-x, volta para o centro cirúrgico. Você tem a imagem transoperatória, reduz o seu tempo de cirurgia. Ou você fica na dúvida, não sei se está posicionado, se não está, né? A gente não consegue enxergar dentro do órgão, mesmo com o abdômen aberto. Então, a fluoroscopia permite que a gente tenha esse direcionamento mais assertivo. E isso reduz o tempo de cirurgia, o que é sempre melhor para os nossos pacientes, né? Além disso, os resultados eles são mais efetivos, né? Porque eu estou vendo o que está acontecendo. Eu tenho isso documentado, né? Então, eu tenho como provar que eu fiz o procedimento de forma correta, né? Eu sei que, assim, a gente fala só da saúde do paciente, mas a gente tem que também se preocupar com a parte jurídica da cirurgia, né? Então, a gente precisa ter a comprovação de que aquele implante foi bem colocado, de que ele estava na sua mensuração correta, né? E que, havendo uma complicação pós-cirúrgica, não necessariamente ela vai ser decorrente de um procedimento feito de forma errada. Então você consegue ali provar que você colocou tudo como deve ser colocado, tá? Então, são pontos, existem outros pontos, mas que para mim fazem com que a gente tenha que levantar essa bandeira e falar, sim, precisamos de mais fluoroscópios, precisamos de arco cirúrgico dentro da rotina de cirurgia, né? Aqui em São Paulo a gente tem bastante, mas a gente sai do estado, daqui da capital, já começa a ser muito raro da gente ter esse equipamento. A gente precisa levar isso para as pessoas. É caro? É caro, tem um valor alto, mas o retorno que a gente tem disso, com essas novas cirurgias, né? Ou seja, capta novos clientes, novos pacientes, né? Bons resultados, tempo menor de cirurgia. O que você ia gastar, o tempo que você ia gastar para 3 cirurgias, você, né? Que você ia fazer em uma cirurgia, você faz 3. Então tudo isso justifica, né? Uma aquisição, né? E a gente está habituado com outros materiais que ninguém questiona a compra, né? Então eu acho que a fluoroscopia ela tem que entrar dentro dessa margem, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha aqui para falar para vocês. É bem breve mesmo, é só para falar um pouquinho do emprego, né, da fluoroscopia dentro do conceito cirúrgico. E estou disponível para qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bom? Obrigado.